Vamos lá, pessoal, eu vou explicar para vocês agora como é que vai ficar a questão da reforma trabalhista para o seu negócio próprio. Então nós temos alguns pontos que eu quero destacar para você. Primeiramente, o ponto do parcelamento das férias. Será permitido, caso seja aprovada a reforma, que o parcelamento ocorra em até 3 períodos e, consequentemente, o seu pagamento. Isso dá uma flexibilização melhor para você poder encaixar as férias dos seus colaboradores dentro do ano. Outro aspecto importante sobre ali a questão da flexibilidade da jornada de trabalho. E aí eu coloquei até aqui embaixo a questão das 48 horas. Então hoje nós temos 44 horas semanais, na maioria dos casos, vai poder crescer até 4 horas pagando esse valor como horas extras, ok? Então isso vai poder ser incluído na jornada de trabalho. Outra coisa sobre a questão do trabalho remoto. Aí eu vejo um avanço bem significativo. Você criar regras em relação a como vai ser o trabalho remoto. Isso vai evitar alguns problemas que eu vou contar para você no final do vídeo. Uma coisa importante também, a questão do contrato temporário, que hoje é até 90 dias prorrogáveis e vai ser até 120 dias prorrogáveis por mais 120 dias. Então isso traz ali para o empregado temporário um benefício de ele poder ter ali um trabalho mais longo em relação ali ao que era antes. E consequentemente também vai estender a ele receber os mesmos direitos que tem o empregado de um modo geral. Então isso vai trazer um pouco mais ali de critérios de equilíbrio em relação ao trabalhador temporário e ao trabalhador fixo de modo geral. E permitir, por exemplo, que possa se estender isso por um período maior, que eu vejo como um avanço também. Agora, uma coisa que você precisa tomar como atenção, está previsto ali uma multa de R$6.000 ali no caso de você não ter um empregado registrado. Então, se isso for aprovado, é um ponto que deve ser levado em consideração por você que é empregador. Um outro aspecto, a questão da remuneração por produtividade, que igual ao aspecto do trabalho remoto, traz ali uma modernidade em relação às relações de trabalhos entre empregado e empregadores. Então você estabelecer quais são os critérios desse tipo de remuneração vai trazer um avanço significativo também. A questão do banco de horas, e vão ser estabelecidas regras em relação ao banco de horas, então isso vai também dar mais flexibilidade e também modernidade das relações, uma vez que o banco de horas hoje é um fato. E muitas empresas não têm uma regularidade desses bancos de horas por conta até da burocracia envolvida em fazer tudo isso. E por fim também a questão da negociação sindical. A negociação sindical ela vai passar a ser mais importante, pois ela vai prevalecer sobre a legislação. Então vai trazer, por exemplo, possibilidades entre as empresas e sindicatos negociarem pontos específicos, e esses pontos eles não vão, por exemplo, ali estar, quando tiver um caso de litígio, até coloquei aqui os pontos que eu quero destacar. Por exemplo, quando você tiver um caso de litígio especificamente, pelo fato de você ter essa negociação aprovada em lei, então isso vai evitar o litígio desnecessário. Muitas vezes o que acontece? Como as regras trabalhistas elas não são claras, ou elas não foram modernizadas em relação ao que nós temos hoje sobre as relações de trabalho com os nossos colaboradores, então isso traz muito problema, como por exemplo o caso do trabalho remoto, entendeu? Então como é que funcionam as regras do trabalho remoto hoje? O funcionário que fica à disposição, o funcionário que faz o trabalho com o telefone, com o celular, ou que faz um home office, como é que fica essa questão toda? O funcionário que está trabalhando, viajando e trabalhando consequentemente, como é que funciona tudo isso? Então, ao estabelecer essas regras claras, ao permitir essa negociação com as próprias entidades sindicais, e essas negociações passam a ser validadas e estão acima da própria legislação, isso vai ajudar na questão do litígio que existe hoje e trazer essa modernidade que eu vejo como sendo muito importante. Então o negociado ele passa a ser mais importante, passa a ter ali uma valia melhor em relação ao legislado, Então, esse é um avanço que nós temos em relação às mudanças trabalhistas. Bem, agora quais são os pontos negativos de tudo isso? É que no Brasil as coisas não são tão simples assim, isso precisa ser homologado ainda pelo Senado, pela Câmara e tudo mais, existe um trâmite processual de tudo isso, então isso vai levar alguns meses para acontecer. Depois, obviamente, vão ter algumas regulamentações de pontos específicos, normalmente no Brasil isso leva algum tempo, então nós estamos olhando aqui para algo que não vai dar um resultado imediato para você, que é ali o dono do seu negócio, mas
no futuro. Então nós vamos olhar aqui os reflexos disso devem acontecer a partir ali do segundo semestre de 2017, é a previsão que eu faria baseado no que nós temos visto de um modo geral, mas 2018 eu já vejo que será muito importante, até com algumas outras mudanças que nós já temos que foram aprovadas na legislação tributária, por exemplo, como novas regras do Simples Nacional, tá bom? Então esse aqui foi o resumo que eu quis fazer para você e dizer para você se tiver alguma dúvida, que você possa deixar sua dúvida para nós, vai ser um prazer poder te ajudar e também se você gostou desse vídeo, possa curtir e compartilhar, será muito bom para o nosso canal. Grande abraço e até um próximo vídeo.